Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu quero fazer um convite para vocês. No dia 14 de dezembro, vai haver um evangelho musical com a Elizabeth Lacerda. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito bom, né? Tipo uma palestra musical, né? Um evangelho musical. E aí eles estão todos convidados. No dia 14 de dezembro, às 19 horas. Tá bom? Aqui no núcleo tá bom. Gente, eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na ausência do amor. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João, capítulo 2, versículo 11. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, será atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que eles se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram os irmãos de sofrimento inimigos prováveis, arrastando-se irritadíssimos. Impelidos a esta ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo, que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos, porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a vida espiritual. Impermeável ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a beirar-se de seu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Nós estamos aqui na sua casa,
pedindo que nos envolva com muito amor, com muita paz, discernei os nossos pensamentos, os nossos corações, que possamos nos conectar com a espiritualidade maior, para que possamos aproveitar o melhor dessa noite, o melhor dessa palestra, que possamos, Senhor, estar conectados com os mentores espirituais. Queremos pedir nesse momento a toda a equipe espiritual que esteja conosco nessa noite, que ilumine nosso palestrante, que ele nos traga a sua mensagem, que possamos compreendê-la da melhor maneira possível. Queremos pedir a Jesus que ilumine os nossos pensamentos, que nos ajude na nossa vida. Estamos certos de que Jesus, de que a espiritualidade amiga e benfeitora estão sempre ao nosso lado, nos amparando e nos guiando. E contando com a presença de Jesus, os mentores espirituais, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe na nossa casa o Alisson. Seja bem-vindo. Estávamos todos com saudade de você. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. É muito bom estar de volta, que bom estar aqui com vocês de novo. Já há algum tempo longe das quartas-feiras, né? Já tem bastante tempo que eu não vim aqui na quarta-feira. É uma alegria, uma satisfação estar aqui então hoje, trazendo esse tema que tem a ver com temas essenciais e grandes para cada um de nós, que tem a ver com amor e sofrimento. Coisas que todos nós vivemos aqui nessa experiência encarnatória. Temas grandes, são temas extensos. A gente poderia ficar aqui muitas horas falando sobre amar e sobre sofrer. Então, hoje, a nossa reflexão é um convite para o aprender a amar e também para sofrer menos, ou para que a gente possa habitar menos tempo, ficar menos tempo, nos demorar menos nesses lugares sofridos que às vezes nos acontecem na nossa vida. A nossa reflexão dessa noite é muito inspirada em Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, tá? Então, que depois quem quiser referências, as referências que nós trazemos aqui para embasar os temas do autoconhecimento, os temas psicológicos, eles vêm muito a partir das reflexões que a Joana nos traz. E eu quero começar lembrando a todos nós que nenhum de nós está isento de sofrer. Todos nós sofremos, ou sofrimentos físicos, ou sofrimentos morais, vamos pensar nos sofrimentos emocionais, nos sofrimentos de ordem mental, transtornos, depressões, processos de luto, de ansiedade. Todos nós estamos passíveis de sofrer porque a gente está vivendo a experiência de estar encarnado e de viver perdas, decepções, separações, frustrações, desemprego, desigualdade social, brigas e desentendimentos familiares. Então, é possível que todos os dias, ou em grande parte da nossa vida, a gente vivencie sofrimentos. Mas o convite da doutrina espírita para nós, e o convite de Jesus para nós, é sobre amar, não sofrer. Então, como esse é um tema vasto, a gente precisa ter um entendimento, ou clarear para nós mesmos, como que a gente pode habitar mais o lugar do amor, na ação do amar, e diminuir a nossa estadia nesses lugares de sofrimento. Então, já que todos nós sofremos, se a gente olhar bem, todas as pessoas ao nosso redor, mesmo aquelas que o sofrimento não está tão explícito, tem uma partezinha que sofre. Na psicologia a gente chama essa partezinha de criança interior. Já ouviu falar dela? Quem caminha aí no autoconhecimento pode já ter ouvido falar, e a Joana de Ângeles nos traz isso no autodescobrimento, que cada um de nós carrega a criança que foi.
a criança ferida, a criança que viveu traumas, a criança que viveu rejeições, a criança que viveu exclusões. E a gente precisa conhecer e aprender a cuidar dessa criança, porque ela atua. Ela atua nos comportamentos, nas relações e nas atitudes de todos nós. Então, se a gente olhar bem, cada pessoa tem lá no fundo uma partezinha que sofre, uma parte que demanda atenção, que quer afeto, que precisa de afeto. Então, se a gente for pensar em questão de condição humana, isso está dentro de cada um de nós. É claro que alguns vão ter passado por dores, traumas, ou vão estampar feridas nesse campo emocional, que são maiores e mais intensas. Que são até pessoas mais carentes, que demandam mais atenção, que precisam de mais carinho, que demandam mais cuidado, ou até mais dependentes do cuidado de alguém. Nessas a gente vê assim, tem ali uma experiência de infância que ficou muito marcada, às vezes muitos traumas, muitas dores, muitas violências, e aí aquela pessoa não conseguiu se estabelecer enquanto adulta, por mais que já tenha idade e corpo de adulto. O nosso amadurecimento não é idêntico à nossa idade cronológica. E o nosso amadurecimento não é idêntico em todas as áreas da vida. Tem muitas pessoas que amadurecem profissionalmente, na área dos relacionamentos, elas não amadureceram. Tem muitas pessoas que dão conta de realizar muitas coisas, que são muito maduras para lidar com vários assuntos. E em outros, agem e se comportam como crianças, criando sofrimento para si e para os outros. Então, para a gente diminuir o sofrimento, começando por aí, a gente precisa olhar para a criança que cada um de nós foi e aprender a cuidar dela, aprender a cuidar do menino e da menina em cada um de nós, que dá birra, que emburra, que fica chateado, que melindra, que guarda ressentimentos, que faz ali algumas atitudes, às vezes, para se vingar quando está contrariado. Mas também é a fonte de todas as nossas potências. Sonhos que nós sempre tivemos, dons que nós sempre manifestamos ali desde muito pequenos, qualidades de quando a gente vê uma criança que traz um colorido para casa, uma vida para casa, e que a criança anima e traz ali uma movimentação para o lugar. A criança interna de cada um também tem isso. É a parte de você que pode brincar, se alegrar, sonhar, sorrir. Então, cuidar dela, a gente ganha e vai ter muitos benefícios para a nossa saúde emocional. Porque a parte que às vezes cria complicações e sofrimentos vai se acalmar ou vai sossegar dentro de nós. E aquela parte luminosa da criança que cada um de nós foi, vai ter mais espaço para se expressar. Então, quando a gente está sofrendo, a primeira coisa que a gente precisa olhar é que muitas vezes essa criança em nós grita lá dentro, chora, pede ajuda, pede a nossa atenção. E se a gente não olha para isso, esses sofrimentos acabam se complicando. Aí a gente começa a desenvolver doenças de ordem emocional, ou a gente vai desenvolvendo sintomas mais graves, fica deprimido, fica muito ansioso, fica muito desanimado com a vida, fica sem ver sentido nas coisas. São todos esses sintomas mais depressivos. Né? Por que isso acontece? Porque tem uma parte ali de você que está sofrendo, que precisa da sua atenção, do seu cuidado, da sua assistência. E como nós somos adultos, se nós não aprendemos a nos assistir, fica difícil que outras pessoas façam isso por nós. Os outros podem colaborar com você, mas você precisa assumir a qualidade, a tarefa e a responsabilidade de cuidar dos seus assuntos, cuidar das suas necessidades, cuidar dos seus machucados. Se a gente começa a caminhar nisso, essa parte que às vezes grita tão alto ou se manifesta de formas tão, às vezes, que atrapalham a nossa convivência, que causam sofrimento uns com os outros, a gente começa a amadurecer. É esse que é o propósito.
A gente está aqui na encarnação para amadurecer em vários aspectos. E nesse sentido que a gente está descrevendo aqui, amadurecer emocionalmente. O que é amadurecer emocionalmente? Vamos lá, vamos pensar junto. O que é ser maduro emocionalmente para vocês? Ter autocontrole. Ter autocontrole. Boa. Quem mais? Autocontrole. O que mais é amadurecer emocionalmente? Autoconhecimento, que ajuda no autocontrole. Quando eu me conheço, eu consigo ter mais controle. Né? É a aceitação. Aceitação. Aceitação de? Daquela realidade. Aceitação da realidade. Quando uma pessoa mais amadurecida, ela aceita mais as coisas que chegam, né? O que mais? Aceitação, autocontrole, autoconhecimento. Ser paciente. Ser paciente. Ser paciente, sim. É uma qualidade que uma pessoa que já amadureceu mais pode manifestar mais. Empatia. 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 Muito bem, já falaram algumas coisas importantes aí que refletem a nossa maturidade emocional. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós estamos aqui porque nós ainda não amadurecemos na arte do amar. Por isso a gente sofre tanto. Por isso a gente mais sofre do que ama. É graças à nossa imaturidade emocional, espiritual. Então temos trabalho a fazer para que essa parte nossa que está imatura ou que precisa de tanto cuidado possa se desenvolver e crescer. Quando Jesus no Evangelho diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Tem várias traduções. Quando Jesus diz assim, é gostoso ouvir isso, principalmente se a gente está cansado, sobrecarregado. Eu ouço muitas queixas dessa ordem, pessoas muito cansadas, muito sem tempo para si, muito sobrecarregadas. E aí, ouvir esse convite, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, é uma delícia. É bom a gente ouvir porque a gente sente esse consolo, esse acolhimento, assim, de tipo, tem lugar para mim. Quando falam para nós assim, você não está sozinho, isso que você está passando, tem toda uma espiritualidade que te ampara. Sim. É gostoso ouvir isso porque isso nos acolhe. Mas a doutrina espírita nos traz um olhar que é do acolhimento, mas com responsabilidade. Jesus está dizendo, eu vos darei descanso e alívio, mas ele fala assim, vinde a mim. Você precisa fazer um movimento de ir. Buscai e achareis, pedi e obterei. Você precisa fazer um movimento seu, de buscar, de pedir. O acolhimento vem, e você não está sozinho, tem uma espiritualidade ao redor de você. Mas você precisa criar condições para que a espiritualidade te ajude e te dê assistência. Por isso, eu quero trazer essa frase de Joana de Ângeles, que nos inspira nessa noite, para reafirmar isso que nós dizemos aqui. Todos nós sofremos, mas ninguém está aqui na Terra exclusivamente para sofrer, graças a Deus, né? Mesmo as pessoas que vivem grandes expiações, mesmo as pessoas que estão passando provas muito difíceis, mesmo você quando está passando aquele perrengue danado, ninguém está aqui na Terra exclusivamente para sofrer. Nós sofremos, mas não é uma vocação exclusiva de ninguém. Nós também estamos aqui para criar condições da saúde e da alegria plena. Quando a gente diz que a felicidade não é desse mundo, é porque tem outros níveis de felicidade mais plenas que a gente não vai viver aqui. Mas é possível sim viver feliz, com a felicidade possível desse plano. É possível ter alegria, é possível ter saúde. E a gente precisa criar condições para. Quando a gente fala de buscar e achareis, de vinde a mim, de você criar condições para que a espiritualidade te ajuda, é você poder se assistir. Juntando agora o que a gente começou falando da criança interior, é você poder olhar para as suas questões, para as suas dores, para os seus assuntos e fazer algo por você. Porque você cria mais condição de ser ajudado, de ser ajudada.
aqui no Livro dos Espíritos, nós temos uma questão que fala disso. É a questão 532. É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Assim, tá, a gente sofre. Os espíritos têm poder de afastar certas pessoas, os males, as dores? Essa pergunta. Os espíritos têm poder, traduzindo em outras palavras, de fazer a gente parar de sofrer? Afastar os males, afastar as dores? Será que tem? O que vocês acham? Já eu conto a resposta deles, mas será que os espíritos têm poder de fazer isso? Ela falou que acha que não. Alguém acha que sim? Sim? Acha que tem poder? Ah, então, o seu sim tem um adendo, né? Sim, você tem que fazer a sua parte. A resposta dos espíritos é assim, ó, de todo não. Então as duas respostas estão certas, tá? Eles dizem assim, eles têm poder sim de aliviar os nossos males e o nosso sofrer. Mas não é de todo, porque tem coisas que dependem de nós. E aí ele dá uma resposta aqui muito completa e muito interessante, que ela costura todos esses pensamentos que nós falamos até agora. Diz assim: amenizam, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. A paciência que nós falamos aqui dos seres mais maduros. Os espíritos podem amenizar o que a gente vive, podem nos trazer força, paciência e resignação. E eles dizem assim: ficai igualmente sabendo, ele falou que os espíritos nos ajudam, aí ele completa: igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los. Então ele está dizendo assim, sim, há ajuda espiritual, mas cabe a nós muitas vezes amenizar e atenuar o peso do que a gente vive. E aqui eu completo, porque a gente se complica muito. A gente tem uma característica muitas vezes de tornar muito mais pesado coisas simples, ou coisas que saem sofridas desse tamanho, você faz ficar desse tamanho. Dado os nossos exageros, dada a nossa imaturidade, dada a nossa criança interior ferida, e o nome que a gente quiser dar, dado a falta de autoconhecimento, de autocontrole, a falta dessas coisas que a gente falou aqui. Então a gente pode se complicar muito. E determinados sofrimentos que estão na nossa órbita, ou que estão nas provações que está designado para que a gente viva, ou nas expiações, aqui no caso de quem está vivendo uma situação assim mais grave, com menos liberdade, é isso que caracteriza uma expiação, você tem que passar por aquilo. Qualquer que seja o cenário que você está vivendo, a gente pode acrescentar peso, ou a gente pode passar por aquilo mais leve. Está na nossa mão, depende de nós. E aí ele diz assim, ainda, sobre os espíritos: eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e abrireis-vos-á. Por isso eu estava citando essas partes do Evangelho. E eu achei muito interessante ele relacionar a assistência espiritual com a gente assistir a si. Ele está dizendo isso para a gente. Ele está falando assim: os espíritos conseguem nos ajudar e amenizar muita coisa, mas há um limite. Tem uma parte que a gente é que precisa fazer por nós mesmos. Por isso é que doutrina espírita é para adultos. Se a gente for para olhar para a espiritualidade, ou para os mentores, ou para a casa espírita, ou para Deus, do lugar de crianças, e quando a gente está sofrendo, geralmente a gente chega mais assim, mais dolorido, mais às vezes vitimizado, reclamando, sem esperança. Então a tendência é chegar num lugar mais infantil. É bom que a gente seja acolhido nesse lugar, mas em um dado momento vai ser dito a você: então, você foi acolhido, você recebeu o colo, agora você precisa levantar e fazer a sua parte. Agora você precisa trabalhar no bem. Agora você precisa aprender a dar passe. Agora você precisa aprender a participar das atividades voluntárias da casa. Agora você precisa fazer alguma coisa pelo outro. Não fique enclausurado na sua dor.
Tem outras coisas na vida de muitas pessoas acontecendo que também sofrem. Você pode fazer alguma coisa pelo outro. Entende que a doutrina espírita, quando nos aponta que fora da caridade não há salvação, está nos convidando, assim, a olhar para as nossas questões, mas de um lugar mais adulto. Está sofrendo, está doendo, sim. Mas quando a gente olha bem para a realidade, se você for olhar as dores e os sofrimentos das outras pessoas, você pensa assim, mas você não é o único, você não é a única. Você está passando por um processo de luto, e sim, tem outras pessoas passando pelo processo de luto. Não é diminuindo o seu, tá? Não é de um lugar de olha para que tem muita gente sofrendo, então quer dizer que a sua não tem tanto valor, então engole o choro. Não é esse lugar, pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer trazer aqui. Mas é um lugar de ampliar a visão. É um lugar de poder pensar assim, sim, eu estou passando coisas complicadas. Eu estou sofrendo em determinados assuntos. Mas não sou eu inteiro que estou sofrendo. Tem um pedacinho de mim que está sofrendo. Mas tem uma outra parte que dá conta de levantar e trabalhar. Uma outra parte que dá conta de levantar e cuidar do outro, mesmo estando bem capenga. Não é você inteiro, pessoal. É um pedaço da sua alma que está ali precisando de cuidado. Mas quando a gente amplia o olhar e começa a observar que também há muitos outros e outras que passam e vivem e se debatem com experiências parecidas com as nossas, esse é o princípio que nos leva à fraternidade, à sensibilidade, à empatia, à abertura do coração. De perceber assim como eu, tem mais gente sofrendo. Dores muito parecidas. Como que eu posso contribuir? Como que eu posso fazer? Quando você está nesse ponto de desistir da reclamação, da queixa, da lamúria, que fica muito pesado às vezes até nem contribuir. Aí você sai do lugar da criança que está ali chorosa, lamurienta, reclamando, e assume um lugar assim de, sim, isso dói, isso é difícil, isso é pesado, mas eu sou uma pessoa que está aqui na Terra vivendo essas experiências e elas têm a finalidade de me fazer crescer e evoluir. Esse entendimento, quando ele não está aqui, mas ele está aqui, a gente não se demora muito tempo no lugar do sofrimento. Isso que eu estou falando é o ideal. O que acontece na prática? Não é nada disso que eu acabei de falar. Na prática a gente se debate, a gente revolta, a gente reclama. Por que comigo, meu Deus? Eu não mereço, eu sou uma pessoa tão boa. Por que tem que cair isso na minha porta? Por que essas coisas têm que acontecer comigo? Eu tenho que fazer o bem, aí isso chega para mim. Outros meus, também a gente pode pensar, às vezes, quando atinge as pessoas que a gente ama e a gente começa a sofrer por aquilo. A lógica da vida não é essa assim, de você faz tudo direitinho e você só recebe prêmios, estrelinhas. Essa é uma lógica mais infantil, tá? Quanto mais a gente está nela, mais a gente sofre na hora que as coisas difíceis acontecem. Se você entende assim, eu faço tudo certo, aí eu ganho prêmio. Eu faço tudo errado, aí eu ganho castigo. Assim que muitos de nós somos educados. Na hora que chega uma coisa que você vê como castigo, aí você fala, não mereço isso. Eu sou uma pessoa ruim para receber castigo assim. As propostas da vida não são castigos nem prêmios, são propostas educativas, são experiências. A gente precisa desvestir elas desse lugar de prêmio e castigo. Não tem ninguém te dando nota 0 nem nota 10, entendeu? Não tem ninguém te colocando no quadro de honra. Não sei se vocês viveram essa experiência em escola, né? Lá os 3 primeiros. Mas não tem ninguém também te colocando no banco da supervisora da escola. Sabe? Também tem muita coisa de escola agora, assim. Falando dessas coisas de ser punido, de ser castigado, né? De ser colocado nesse lugar de ou o máximo ou não, ninguém aqui na Terra está assim, nos assuntos emocionais. Nenhum de nós está assim maduro ou tirando nota 10 em todos os assuntos, mas também em nota 0.
Porque alguns de nós podem habitar os extremos, assim, ou se achar o máximo, assim, de tipo, eu sou bom, eu sou humilde, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já faço, as pessoas é que são complicadas. Ou o contrário. Nossa, eu sou difícil, eu sou ruim, eu não dou conta, eu não sei, eu não dou conta de fazer isso. Eu perturbo as pessoas, eu sou um teso, é um outro lugar, muito de inferioridade. Nenhum dos extremos dá certo. Você não precisa nem ser o superior nem o inferior. Você é uma pessoa que está crescendo com as suas experiências emocionais, tentando amadurecer com elas. Em alguns assuntos você já deve ser bem maduro, bem maduro. Em outros, assim, aí a gente vai precisar admitir para os outros que convivem com a gente, falar assim, olha, meu irmão, ó, meu marido, ó, minha irmã, minha mãe, meu colega de trabalho, isso aqui eu ainda não dou conta. Isso aqui ainda é difícil para mim, estou aprendendo, mas eu ainda erro muito isso, aí a gente tem que pedir muita desculpa. Sinto muito por isso que eu fiz agora, eu errei a mão. Às vezes a gente pega pelo excesso, às vezes a gente pega pela falta. Mas não tem como amadurecer se a gente fingir que não tem nada acontecendo, você não amadurece, se você fizer assim. Vive no automático, vai vivendo, não preocupa em ter e obter coisas, e ganhar dinheiro, e trabalhar, e é isso. Tem gente que passa pela vida assim ileso, e não preocupa com nada, de se melhorar, de oferecer um aspecto melhor de si. Esses extremos não nos ajudam. Esse extremo de tentar negar e fingir que não tem nada acontecendo, ou de tentar terceirizar, né? Ah, se as pessoas fossem melhores, eu não seria assim. Se o outro mudasse, aí eu não seria desse jeito. Os outros que dificultam a minha vida, entende? Assim. Então, esses são lugares que nos aprisionam numa imaturidade. Está acontecendo na sua vida, é um assunto seu. Tem algo com você para aprender a mexer com isso, a amadurecer nesse assunto, a se desenvolver nesse tema. Não é à toa que chega um chefe assim, uma colega de trabalho assim, um irmão assim, uma mãe desse jeito, um marido assim, entende? Tem algo para ser aprendido ali. E aí, a Joana de Ângeles, esse livro que está aqui no quadro é Conflitos Existenciais, mas o Autodescobrimento, onde ela fala muitas dessas coisas que eu estou me embasando para dizer aqui, a Joana de Ângeles nos diz no Autodescobrimento assim: a finalidade da encarnação é o aprendizado do amor. É o aprendizado do amor. A gente não está aqui só para sofrer, estou juntando uma coisa com a outra, um livro com o outro. E a finalidade da gente estar encarnado é aprendizado do amor. É o autoaprimoramento. Isso significa que nos assuntos que você mais sofre, é ali onde você mais precisa aprender a amar. Leon Denis diz assim no Problema do Ser e do Destino. Leon Denis nos diz assim. E deixa eu localizar o Leon Denis. A todas as interrogações do homem, as suas hesitações, a seus temores, as suas blasfêmias, uma forte voz, potente e misteriosa, responde: aprende a amar. Por que eu estou trazendo esse aprende a amar e juntando ele com a Joana de Ângeles? A todas as interrogações do homem, as suas hesitações e seus temores, as suas blasfêmias, uma forte voz, potente e misteriosa, responde: aprende a amar. Ele disse a todas as interrogações. Porque às vezes a gente fica perguntando assim para a vida, para Deus, por que isso aconteceu comigo? Não estou entendendo qual que é o meu propósito aqui na Terra, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que aprender com isso. Aprender a amar resume tudo. Às vezes a gente precisa aprender coisas específicas em cada experiência. Aprender desapego, aprender humildade, aprender paciência. Mas aprender a amar, ela sintetiza todas as respostas para as interrogações e para as nossas questões que a gente fica aqui buscando entender e resolver dentro de nós. Se amar também. Sim, aprender a se amar. Aprender a amar o outro e aprender a me amar. Se a gente progride nesses assuntos,
isso significa que a gente vai sofrer menos. Ou a gente vai se demorar menos tempo nos lugares de sofrimento. Os lugares de sofrimento, na psicologia, a gente associa assim, uma contrariedade ou um não para aquilo que nos acontece. Quanto mais resistência você cria com o que te acontece, mais você sofre. Então, quando a gente pensa assim, quando eu falo assim, um eu sofredor, um morar mais tempo no lugar de sofrimento, são assuntos da nossa vida, das nossas relações, do nosso trabalho, das nossas famílias, e quanto há sofrimento que envolve situação familiar. São situações em que a gente diz assim, não devia ser assim. Você não devia ser desse jeito, às vezes pode ser para um outro. A gente olha para a pessoa e fala, não concordo, essa pessoa está errada do jeito que ela é. Não pode ser desse jeito. Ou por falta de auto-amor. Eu estou errado de ser como sou. Não podia ser assim. Não deveria ser assim. Quanto mais resistência você cria, mais você sofre e mais você fica estagnado ali no seu assunto, porque não gera energia de mudança. Gera energia de crítica, de peso, de culpa. Mas não sai do lugar. Porque você está contra aquilo que acontece em você. Mas se você passa a olhar com mais carinho para as suas características, até para as mais estranhas, todos nós temos características esquisitas, tá? Você olhar de perto assim, todo mundo tem as suas coisas. E você poder olhar para os seus assuntos e admitir, eu sou desse jeito. Não me orgulho disso não, mas isso aqui ainda está aqui. Está aparecendo na convivência com as pessoas. O meu orgulho, o meu egoísmo, a minha arrogância, a minha frieza, a minha indiferença, o meu apego às coisas materiais, a minha irritabilidade, nervosismo, o que quer que seja, das coisas que a gente não se orgulha. Para cuidar e mudar em cada uma delas, não adianta você brigar com você. E às vezes a reforma íntima vira um martírio para muitos de nós espíritos, porque começa a ver as coisas erradas, e a gente entende como deve ser, mas tenta fazer uma mudança meio à força, tenta ficar livre logo e jogar fora todas essas coisas. E não é assim que acontece a transformação. A transformação acontece com muita ajuda espiritual e com você assistindo a si mesmo, dando assistência para si mesmo. E eu tenho trazido isso aqui nas últimas reflexões e cabe repetir porque é algo que a gente ainda não tem muita propriedade para vivenciar, que é você estar atento àquilo que você precisa, às suas necessidades. Cuidar de si mesmo, você precisa saber o que você está precisando. Amar a si mesmo, você precisa estar atento a quais são as minhas necessidades agora. Então, às vezes você acordou um pouco irritado, um pouco desorganizado, ou triste, ou se percebeu sem motivo, desequilibrado com algum assunto, você precisa se perguntar, o que será que eu estou precisando aqui? Qual necessidade minha que não está sendo atendida para eu estar assim agora? Porque geralmente essas coisas que a gente era para reagir desse tamanho, a gente reage desse tamanho, elas indicam que tem algo no nosso coração, na nossa alma, que a gente precisa atender, que a gente precisa olhar, e que não está sendo atendido. Então, olha para as necessidades do seu coração, para as necessidades da sua criança interna, para as necessidades de você também enquanto pessoa adulta. Às vezes você está precisando de descansar, às vezes você está precisando de ficar quieto sozinho, às vezes você está precisando de abraço, ou de conversar com alguém. As necessidades das pessoas são muito diferentes. Tem gente que tem necessidade de viajar e visitar um lugar novo e viver uma experiência diferente, e isso melhora a pessoa. E às vezes o que melhora você não é o viajar e conhecer um lugar novo, é ficar no seu lugar seguro, estável, na sua casa, curtir ali o que você já conhece. Tem gente que fica melhor assim, mas só você pode saber assim, eu estou precisando disso, da casa ou da viagem. Eu estou precisando de dormir ou de praticar um esporte. Entende? Estou trazendo coisas concretas, mas pode ser eu estou precisando de conversar ou de ficar em silêncio.
Só você pode responder esse tipo de pergunta. E se você não atende ao que você precisa, você vai ficando nervoso, irritado, ansioso e desconta em alguém. Quando isso acumula. Temos que consultar a nossa própria consciência. Né? Sim, sim. Isso é consultar a si mesmo. Ouvir a nossa própria consciência. Isso. Não tem como assistir a si mesmo, como diz aqui no Livro dos Espíritos, se eu não consultar a mim, me ouvir e perguntar o que é que está faltando aqui para mim. Do que eu estou sentindo falta hoje? O que eu estou precisando hoje? É importante essa pergunta andar por vocês. É importante a gente se perguntar isso, porque às vezes a gente está precisando de coisas por anos, por meses, por dias. E aí não há equilíbrio emocional que resista. Porque isso vai ficando sem ser atendido, você vai ficando irritado, nervoso, e aí tudo que você vai viver, você exagera, aquilo chega de uma forma muito exagerada. O peso daquelas experiências chega muito exacerbado. Então, dores e sofrimentos viveremos todos. Mas quando a gente começa a aprender a se cuidar e a se conhecer, a gente diminui a frequência de situações onde a gente vai se complicar e exagerar o tamanho e a intensidade daquilo que a gente sofre. Então, muito importante para a gente abrir espaço ou criar condições de saúde e de alegria, que a gente possa aprender a cuidar de si. Porque aí a ajuda espiritual que está disponível para a gente consegue nos ajudar, a ajuda consegue chegar e nos acessar. Se a gente não se dá assistência, não se olha e não percebe as nossas necessidades, fica difícil, por mais que o nosso amigo espiritual, por mais que os espíritos familiares que nos acompanhem, os nossos protetores, quem quer nos ajudar, os trabalhadores espirituais aqui do invisível, da casa espírita, estão tentando chegar. Se o seu coração está fechado, se você não sabe o que você precisa, como que você vai ser ajudado? E lembra a pergunta de Jesus nas curas? Jesus chegava para aqueles doentes, para vocês, e perguntava: o que queres que eu faça? O que queres de mim? E aí a gente precisa saber responder essa pergunta quando a gente vai buscar ajuda. Eu estou precisando disso. Eu estou sentindo falta de tal coisa. Eu estou precisando de calma na minha vida. Aí a sua prece fica até mais sintonizada com uma coisa real, não uma repetição. Uma repetição de prece que você às vezes nem está tão conectado, mas está rezando, porque precisa rezar aquela oração meio, por mais que ela seja com suas palavras, mas é uma oração que já virou um hábito que você não está colocando ali uma intenção verdadeira. Comece a prestar atenção no que eu estou precisando. Pois aí você vai sintonizar com a finalidade. Cada situação de sofrimento, cada dificuldade, nenhuma delas é sem finalidade. Cada coisa que a gente passa tem um para quê. E tem ajuda. Então, assim, todas as situações que a gente passa no sofrimento, elas vão nos ensinar algo, elas são para a gente aprender a amar, como a gente citou aqui agora. Mas nenhum de nós está isento de ajuda enquanto a gente vive essas coisas. Existe uma solidariedade, uma fraternidade que une todos os espíritos enquanto nós crescemos. Mas para a gente não viver o desamparo, a gente precisa deixar a ajuda nos ajudar, entende? Deixar a ajuda nos acessar. Senão a gente fica sofrendo sozinho, às vezes empurrado, revoltado com a vida, com o coração trancado. E aí não recebe a ajuda disponível. Já viram pessoas assim? Você tenta ajudar, você tenta chegar, a pessoa não quer incomodar. Tem pessoas que são assim. Eu não quero incomodar, eu não quero depender, eu não quero precisar. Eu já quero começar a pagar agora, porque aí quando eu for ficar mais velho, aí eu já vou para um lugar, eu não vou incomodar ninguém, não vou depender dos meus filhos. Sabe uma conversa assim? Sabe o que é isso? É dificuldade de receber. É dificuldade de ser cuidado. E isso tem a ver com orgulho. Você captou meu pensamento aqui, tem a ver com orgulho. Porque o orgulho se coloca num lugar acima. Então, doar eu posso, porque eu estou acima.
Mas receber, não preciso, não dou conta. Eu vou me virar aqui, eu dou conta sozinho. Mas é um lugar orgulhoso, entende? Porque na condição de espíritos em evolução, tem coisa que eu sou bom, mas tem coisa que eu não sou bom. Isso é um preconceito, o orgulho e o egoísmo, ao mesmo tempo. Sim, A caminha junto. pessoa que se manifesta dessas condições. Caminha junto. E eu incluiria na pessoa que manifesta assim, todos nós temos um pouco disso. Em maior ou menor grau, como diz o Evangelho, que é a chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo, então todos nós passamos por isso. Então, às vezes, assim, não estou assim nesse assunto, nesse exemplo que eu citei agora, mas eu posso estar orgulhoso e com dificuldade de receber em outros assuntos. Então, é muito importante que a gente desenvolva autoconhecimento para a gente justamente sair desses lugares tão rígidos e aprender que cada um aqui está vivendo experiências, mas nós somos pessoas comuns, não tem ninguém especial aqui nesse. Especial no sentido de estar melhor do que os outros, e aí assim, eu não preciso receber, eu só vim para doar. Não, você precisa também. Por mais que você veio para doar, para trocar experiências, mas você veio para receber também. Todos nós precisamos ter o nosso momento de ser cuidado, de receber ajuda, de receber apoio, senão a gente não consegue ficar em pé. Então, tudo isso que nós estamos dizendo é sobre aprender a amar. Aprender a amar porque nós ainda não sabemos amar amplamente. Às vezes a gente já ama algumas pessoas em alguns lugares, mas em muitos a gente erra bastante. A gente confunde amor com apego, com superproteção, com mandar na pessoa. A gente confunde amor com dependência, a gente confunde amor com presente, com coisa material. A gente confunde amor com muitas coisas. Então, por isso, a gente precisa, sim, em todas as experiências que a gente está sofrendo, se voltar para essa pergunta, tá, isso eu estou passando aqui, para onde que isso me leva? O que a vida está querendo me ensinar com isso daqui? O que eu não estou amando? Tivemos um sofrimento grande agora, uma situação que está pegando aí para você, pergunta para você, o que eu não estou amando nisso? Às vezes é uma pessoa, às vezes é um pedaço seu, às vezes é um pedaço seu, eu uma pessoa. Uma situação assim, difícil de engolir. E você vai precisar olhar para aquilo e vai pensar assim, vou precisar aprender. Muito amor por isso, que é difícil de aceitar, que é difícil de admitir. Mas os Espíritos assistem àqueles que assistem a si mesmos. Se você começar a prestar atenção em você, se cuidar, se conhecer, você não vai ficar sozinho. A força não é só sua, a força para cuidar disso que é complicado. Mais forças virão para se somar à sua. Se você der espaço, bem. Se você pedir, vai chegar. Ajudas que a gente não imagina. Aí uma pessoa manda um livro, aí uma pessoa manda uma mensagem, começa a aparecer as coisas para a gente, sabe? A gente sonha, aí recebe ajuda dormindo, aí recebe um passe ali, uma coisa, aquilo ali alivia, entende? Porque aí se você entender que você não está sozinho com aquilo, aí você entende assim, tá, isso aqui é grande demais ainda para aprender a amar isso, mas eu não estou só. Não é só a minha força, não é só com a minha força que eu vou precisar contar. Aí a gente se fortalece para aprender a amar assuntos que são às vezes muito grandes e muito pesados para a nossa alma. Por isso, Jesus afirma no Evangelho que o fardo dele é suave e o jugo é leve. Porque se a gente consegue abrir o coração para essa presença, para essa força dele, deixar eu sagrar, a força fica escondida. Aí às vezes a gente fala assim, eu não sei nem como que eu perdoei aquilo, mas eu perdoei. Veio algo perdoou em mim. Parece que aquilo nem era, eu nem sei de onde que eu tirei força para fazer aquilo.
Nem sei de onde veio aquela inspiração para eu falar aquelas coisas, mas veio. Isso só acontece quando a gente se abre. Então, para você se abrir e chegar nessas experiências, assistir a si mesmo, pois os Espíritos assistem aqueles que assistem a si mesmo. Vou frisar bem isso, para a gente sair daqui com essa ideia. E assim, os nossos sofrimentos, que às vezes a gente complica tanto e pesa tanto, podem assim ficar um pouquinho mais leves. Eu espero que essas palavras possam ter trazido um consolo e um conforto e um estímulo para a gente sair do lugar. Que Jesus abençoe o nosso caminhar e o nosso coração. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos agora levar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo pela noite de hoje, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo a Ele que nos envolva com muita paz, com muita serenidade, que nos ajude a vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, que nesse momento possamos sentir a paz de Jesus junto a nós, e que essa paz, que essas boas vibrações, que esses bons fluidos possam nos acompanhar até os nossos lares e possam ser estendidas a todos aqueles que lá nos esperam. Pedimos sempre o amparo de Jesus, a proteção e o amparo da espiritualidade maior. Nós estamos encerrando os trabalhos, né,